E essa história aqui dos estudantes que foram expulsos de uma universidade de medicina depois de cenas de atos obscenos, a gente acompanhou isso e a informação que chega é que a Justiça Federal determinou que os estudantes sejam reintegrados. Ou seja, eles vão voltar para a sala de aula a partir dessa quarta-feira, por decisão da Justiça, acatando o pedido de um dos estudantes. A alegação da defesa foi de que ele não foi ouvido sobre o caso, não houve a posição contrária dele, a manifestação dele. O advogado da universidade informa que todos os 15 alunos expulsos vão ser reintegrados. Esse caso é uma loucura, gente. E aí essa decisão agora, mas vou ter que consultar a nossa rinha de juristas para entender essa decisão da justiça. Porque foi tudo filmado, tudo demonstrado ali, e a decisão da universidade tomar uma medida para punir os estudantes. E aí, Koba? Bom, o que está sendo discutido aí é a falta do direito de defesa, né? O contraditório, que em qualquer processo, inclusive nesses processos administrativos de exclusão, deveria existir. Acho que qualquer decisão sumária que não dê à outra parte o direito de se manifestar pode ser considerado como um ato ilegal e que por isso mesmo é que a Justiça acolheu esse pedido. Então, acho que faz bem, de toda forma, a faculdade de abrir um processo, dar o direito de se manifestar e lá no final, se entender que não estão presentes nenhuma excludente desses atos, que eu acho que vai ser essa decisão, aí sim tem todo o poder de expulsar, de tirar essas pessoas, desligar esses alunos. Então, acredito que seja, sim, algo importante, até porque a faculdade toma essa decisão de excluir os alunos, não em razão dos atos, mas simplesmente em razão da repercussão dos atos, porque os atos não foram de agora, os atos já são conhecidos, já são de alguns meses, e aí a faculdade teve muito mais... De abril, a Mari tá Pois é, de abril, e a faculdade foi um jogo, um campeonato interclasses, uma coisa assim. Isso, jogos universitários, né? Isso. E aí a faculdade teve muito mais uma estratégia de marketing, de dar uma resposta para aquela depreciação da sua marca, expulsando os alunos, do que propriamente de tomar uma decisão em valorização. A própria universidade foi punida, ela foi suspensa da participação desses jogos, ou seja, já houve também repercussões outras para além da atitude tomada pela própria instituição, né, Fê? Não, sim. O que aconteceu nesses atos aí obscenos foi realmente um absurdo, né? E quando você vê ainda que quem cometeu esses atos foram estudantes de medicina, que é uma das profissões mais bonitas do mundo, né? Aquela profissão que cuida das pessoas, você fica ainda mais assustado com o que aconteceu. Mas eu concordo com o Koba, né? A universidade tomou essa postura muito mais por uma questão de populismo dela, pela repercussão negativa que foi criada em relação ao fato em si, não é? E todo processo administrativo, você tem que ouvir a outra parte. Você é obrigado a ouvir as outras partes em homenagem ao princípio da ampla defesa do contraditório, não é? Não existe expulsão sumária. Então, é importante que a universidade faça esse processo e decida no final. Agora, uma questão que eu queria colocar que eu acho importante, não é? Até para colocar um ponto de divergência, talvez, Koba, é que eu não sei qual que é o tipo de abrangência que um fato privado pode estar relacionado com uma decisão de uma universidade, não é? Os jogos de medicina, todos os jogos de medicina são assim, né? Todas as universidades fazem exatamente o que fizeram esses alunos, tanto é que não é a única universidade que está sendo investigada, né? Outras universidades também tomaram a mesma postura. É uma conduta que é reproduzida, né, infelizmente, por todos os alunos das universidades de medicina, o que é um absurdo. Mas aí, nessa linha, primeiro que não dá para a gente assumir que porque é algo que ocorre, não dá para normalizar, a gente vai normalizar. Eu estou normalizando, não. Não, estou colocando não o que você disse, mas estou dizendo a reflexão como senso comum. Não dá para a gente admitir isso. E isso nos leva a uma reflexão sobre o quanto esse tipo de coisa vem escalando nesse ambiente universitário, porque a Mari lembrou bem, a gente há alguns anos falava sobre os problemas do trote. E aí concentrou-se um esforço, aquela coisa do trote do bem, porque isso, porque aquilo, que não cessou as ações que, de alguma maneira, levam a atos de violência e afins. Então,
É, no mínimo, preocupante que a gente tenha uma geração numa fase que já não dá para a gente admitir que é de formação, que há uma dúvida sobre o que está acontecendo. O jovem, ele é inconsequente? Talvez. Mas há coisas que a gente entende como limites sociais que estão para além disso. Sim. A universidade agiu de maneira firme. Estamos de volta aqui na programação da PAN pelo rádio. Deixa só colocar você na mesma página. A gente discute a ação dos estudantes que, enfim, fizeram gestos obscenos durante um campeonato estudantil. E a gente dizia aqui sobre o quão absurdo isso é. Para a gente fechar rapidamente esse assunto, Pepe. Então, Aros, assim, eu não estou normalizando, não, mas eu acho que o caso é caso de polícia. É um caso, na minha opinião, criminal, não é? É bom lembrar que atos obscenos está no Código Penal. E uma coisa, não é ato obsceno, viu? É importunação sexual. Sim, importunação sexual. Se for direcionada a alguém, é importunação sexual. Exato. Se não for direcionada a alguém, é ato obsceno. Exato. O que eu estou colocando aqui é que eu não sei, sinceramente, que a universidade... Inclusive, falei com o advogado na sexta-feira, que está patrocinando a ação, defendendo a universidade, que está sendo investigada, né, que estão os alunos que foram investigados, e ele me falou assim, abertamente, poxa, eu achei que a faculdade exagerou na expulsão dos alunos, não é? Mas ela precisa fazer alguma coisa, gente. Sabe o que ela deveria fazer? Sabe o que eu deveria fazer? Deveria suspender enquanto corre o processo. Mas, de todo modo, eu acho que, independentemente de qualquer coisa, a universidade mostrou que não está ali simplesmente assistindo aquilo. Ela tomou medidas, quer tenha acontecido fora ou não. A imagem dela é colocada enquanto instituição, é colocada de alguma maneira sob suspeita. Embora ela não represente, não patrocine de alguma maneira aquilo que os alunos fizeram, a universidade, enquanto instituição, tem o seu nome arrastado para a lama por causa da ação dos estudantes. Então ela precisa tomar uma posição, ela precisa fazer algo. E agora vamos acompanhar, óbvio, tem o direito de defesa e etc. A gente vai acompanhar tudo isso.